É a tua obediência a chave. Esse é o poder da igreja, obedecer a Deus radicalmente. Agora, como é que eu vou obedecer a Deus se eu não sei o que Ele está falando? Eu preciso aprender a ouvir Deus, cara. Agora, eu quero terminar... Eita, pastor, nem olha, tá? Só olha para mim. Aqui comigo, amém? Amigo. Eu já estou terminando. Eu não quero ser subjetivo aqui demais e dizer você tem que ouvir Deus. E eu não vou propor um batismo do Espírito Santo aqui sobre você, porque não é assim que eu me movo, me perdoem. Mas eu quero te dar algumas direções práticas para você preparar a terra. Amém? Eu estou falando agora de você preparar uma terra para Ele. Amém? Está comigo? Amém. E para isso, eu vou dar um exemplo bem bobo, porque eu amo parábolas. Amém? Aconteceu comigo esse ano. A minha esposa é cidadã italiana, por parte da avó dela, da família dela. A avó dela, antes de falecer, correu atrás da papelada, árvore genealógica da família toda e conseguiu cidadania italiana para todo mundo da família. Então, toda a família da minha esposa é tudo italiano. E aí eu falei, cara, é Deus humilhar demais o Satanás. Um cara que é paraibano, completamente paraibano, minha cidadania é paraibana, de pai, de mãe, de avô, de bisavó, tudo que eu sei da minha família é da Paraíba. E de repente, eu virar italiano. Eu sou casado com uma italiana. Comecei a me mover. Procurei consulado da Itália, procurei os despachantes, aí entrei em contato e aí o pessoal do despachante falou, o primeiro passo é você me mandar uma certidão do seu casamento, tem que ser traduzida oficialmente por um tradutor oficial em italiano, porque a gente vai mandar sua certidão para Roma, e Roma tem que reconhecer o casamento da sua esposa italiana com você, para a gente começar a parada. Fizemos isso, demorou um pouco, custou uma grana, mandamos, um ano depois veio o documento, Roma reconhece que a Alexandra é casada comigo. Falei, beleza, isso ano passado. Falei, pronto, chegou o documento, e agora? Como vamos fazer o meu processo? Aí a moça falou, Rodolfo, tem uma notícia para te dar. Eu falei, o quê? Ela, tem uma lei nova, na qual, para começar o seu processo, você precisa saber falar e escrever em italiano. Eu falei, mas para começar, não dá nem para começar o teu processo sem antes o seu exame de aprovação intermediário na língua italiana. Tem que saber falar e escrever. Eu falei, obrigado. Desisti do meu sonho. Desisti. Falei, tá louco, mano? Você não ensina um truque novo para cachorro velho? Não adianta. Eu falei, não vai. Aí veio 2020, e aí veio a pandemia, e eu me vi em casa sem ter o que fazer. Baixei um app de línguas no meu telefone. É que nem um joguinho. Falei, é um joguinho, vou ficar jogando esse joguinho. Comecei a praticar. Comecei a gostar. Zerei o aplicativo. Acabei com todos os exames do aplicativo. Não tinha mais o que fazer. Acabou o aplicativo. O que eu faço agora? Brother, meu devocional. Baixei a Bíblia italiana no meu iPad. Comecei a fazer meu devocional em italiano. E depois de fazer o devocional, eu gostava de notícia de esporte. Eu botei o Corriere dello Sport. Eu não so cosa succede. La famiglia della mia moglie sono tutti italiani, ma nessuno parla nulla. Io sono l'unico che parla italiano in tutta la famiglia. E ho cominciato ad imparare e mi piace molto la lingua italiana. Eu não sou fluente ainda, mas me dá mais um ano. O que é que eu quero te dizer com isso? Ouvir Deus, entender o que Deus fala, é como aprender uma língua nova, cara. Amém? Deus tem um dicionário
Amém? Então você mete a cara na língua que Deus fala, começa a aprender as palavras, começa a ler, começa a falar, começa a ouvir, começa a pensar. E aí você entende porque Deus deu aquela direção para Josué quando ele vai liderar o povo na terra prometida. Medita na lei desse livro de dia e de noite. Sabe por quê? Porque em tempo real, meu querido, eu vou precisar falar contigo. E você vai precisar ouvir minha voz, entender o que eu estou falando e fazer exatamente o que eu mandei você fazer. Porque senão vai dar ruim. Amém? Josué não precisava ficar entrando no tabernáculo para ouvir Deus falar, não. O mover na terra prometida é diferente do deserto. Não tem mais aquela nuvem de dia, não tem mais a coluna de fogo, não tem mais maná caindo do céu, não tem mais nada disso. É o seguinte, estamos para fazer um negócio. Aí Deus fala, Josué, chega aqui. Assim como eu fui com Moisés, eu fui contigo. Meu irmão, quando Arão e Miriam se rebelaram dizendo, Deus fala com a gente também é profeta. Deus chama Arão, Miriam e Moisés para a tenda do encontro. E começa a falar com os três e diz, com vocês, com os profetas, eu falo com sonhos, com visões, eu falo numa linguagem que você precisa interpretar. Mas com o meu servo Moisés, eu falo face a face, boca a boca, como quem fala para um amigo. Ele não precisa interpretar o que eu falo, porque ele entende tudo. Amém? Você está entendendo? Que se você pegar numa tacada na Bíblia e ler a parte que Deus deu o que era o tabernáculo, todo o material, as medidas, os tecidos. Se você ler numa tacada, se a tua leitura for rápida, em 20 minutos você lê tudo. Repete comigo, 20 minutos. Você concorda comigo que não levou só 20 minutos para ouvir tudo que Deus falou sobre o tabernáculo? Moisés parou 40 dias e 40 noites no monte. Então, o que você leva 20 minutos para ler, leva uns 40 dias para escrever. Amém? Você concorda comigo que para tirar do papel e começar a produzir todo esse material levou bem mais do que 40 dias? E que para pôr o tabernáculo em pleno funcionamento, vai ano, filho. O que é que eu quero te dizer? Que as coisas de Deus levam tempo. Agora, quanto tempo você acha que você precisa para se tornar alguém que ouve Deus com essa riqueza de detalhe? Moisés foi 40 anos. O que é que eu quero te dizer com isso? Cara, essa é a Bíblia que você vai ler para o resto da vida. Então começa a ler ela hoje. E quando você terminar, sabe o que você faz? Você começa de novo. E quando terminar, começa de novo. Você gosta de série? Você vai ver que essa é a melhor série que tem. Sabe, quando acabou Game of Thrones, eu fiquei louco. Eu falei, meu Deus, acabou Game of Thrones. Eu tive a grande ideia, vou começar de novo. Porque você começa a entender umas coisas. Entendi. O que é que eu quero te dizer? Entre Gênesis e Apocalipse, tem uma longa história. Entre o começo e o fim, tem muita coisa. Amém? Mas quando você termina para começar de novo, entre Apocalipse e Gênesis não tem nada. Amém? Porque quando termina uma coisa, começa outra. Todo fim tem um novo começo. O que eu quero te liberar nessa noite sobre a tua vida é que Deus gere sede no teu coração para você entrar nesse mundo. E assim como quem aprende uma nova língua, você bota o vocabulário para dentro, você treina a boca, você treina o ouvido, e você começa a ficar fluente, e você começa a ouvir algo naquela língua, e você começa a entender, e você começa a perceber, Deus, eu acho que o Senhor está falando isso daqui comigo. Sabe, tipo assim, quando você começa... Antes, alguém falava italiano comigo, eu não entendia nada. Agora eu posso assistir uma série que eu posso não saber todas as palavras, porque tem muito sotaque na Itália, é diferente, e tem alguns que são bizarros. Mas, tipo, eu começo a entender do que eles estão falando. Esse dia eu assisti um noticiário, vi que o problema era a treta por causa de uma bombinha de asma, que agora as pessoas estavam comprando na farmácia e não estavam deixando a bombinha para quem realmente precisava. E você fala, mano, eu estou entendendo, velho. Assim é com Deus, Ele fala o tempo todo, é você que não entendia. Mas a partir do momento que você aprende a fluir na língua que Deus fala, mano, isso entra no teu coração, é no teu espírito, é alimento para você. Você precisa saber o que Deus está falando, porque Deus está falando com geral, mas você é a igreja. E em Apocalipse ele diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ou seja, tem coisas que estão sendo ditas para o mundo, mas tem outras que são só para a igreja. E se você não ouvir o que Deus está falando com você, ai do mundo. Tem gente sonhando contigo agora. Deus está preparando uma boa terra para você. Amém? Esqueci de vocês esse lado completamente. Oi? Tudo bom?
Deus está preparando uma boa terra. E está dando a boa semente para os atentos. Amém? Para aqueles que têm ouvidos para ouvir.